Quem olha para estas imagens não imagina o que significam. Este é o arquivo de um tribunal, no caso do Palácio da Justiça, em Lisboa. As imagens são de processos que aqui foram decididos. O silêncio de um arquivo judicial não retrata os sonhos e as esperanças das pessoas que estão por detrás de cada processo. As pessoas que são autores ou réus nas ações de divórcio, nos despejos, nas ações de responsabilidade civil por acidentes de aviação e em tantas outras questões. Cada processo envolve pessoas e cada decisão judicial resolve, em relação a elas, o conflito que determinou a intervenção do tribunal. Uma das chaves para entendermos o Estado de Direito Democrático é constituído pelo princípio da tutela jurisdicional dos direitos. Previsto na Constituição Portuguesa, à imagem da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o direito de acesso a um tribunal constitui um dos elementos fundamentais da arquitetura do sistema de proteção dos direitos individuais. É por isso que viemos até o Palácio da Justiça para falar sobre este tema. Pronto, é aqui que começa o dia, o meu dia como juiz, que é chegar ao gabinete, ter os processos, em princípio são estes os processos do dia para despachar. Este grande aqui é o resultado de um julgamento, umas respostas aos quesitos, que eu depois já explicarei mais ou menos o que é que estou a fazer. Abro o computador, vejo aqui virtualmente qual é o número de processos que tenho concluídos. Neste momento tenho 11 processos que os funcionários me puseram no gabinete para despachar. E pronto, é aqui que começa um dia normal. O que é o trabalho que se faz? Portanto, as pessoas metem os processos no tribunal pelos problemas que têm, ou de indenizações, ou de despejos, ou de acidentes, toda a espécie de situações. A outra parte é notificada para contestar relativamente ao pedido que é feito. E, a partir daí, entra-se naquilo que o processo, que é um código, o Código de Processo Civil, que determina quais são os procedimentos que há para depois se chegar a uma decisão final, que será a que resultar da sentença que o juiz oportunamente dará. Mas para se chegar a isso, há todo este processo de notificação à parte contrária. A parte contrária diz o que tem a dizer sobre essa matéria. Depois há uma outra intervenção do juiz, que é selecionar entre aquilo que diz uma parte e o que diz a outra, aquilo em que estão as duas de acordo, para não se falar mais nisso, e aquilo que é verdadeiramente controvertido, e será relativamente a isso que é controvertido, em que há dúvidas e que vai ter que ser feito o julgamento. E é esse julgamento depois que o juiz fará na sala. Já veremos em que termos e como é que isso se faz. O juiz aqui terá perante os processos que tem diariamente aqui no gabinete, e são muitos, eu neste momento, como viam, tenho aqui 11, mas não é necessariamente o valor médio sequer em Portugal. Depende do tipo de tribunal e depende até da jurisdição, se é cível, como é o caso, ou se é crime. E o juiz não faz só julgamentos, não está só na sala de audiências a ouvir as pessoas e a fazer as audiências, porque há todo um trabalho prévio de preparação para os processos chegarem àquela fase. Nos casos que aqui estão à minha frente, estou aqui a ver uma habilitação de adquirente ou concessionário, terá sido alguém que morreu e é preciso os herdeiros o substituírem nos processos. Há aqui ações de execução, portanto, sentenças que já foram proferidas e que a pessoa não pagou e tem que se fazer uma penhora. Pronto, todo esse tipo de situação que o juiz terá de aqui preparar.
Em relação ao trabalho que aqui é feito, e que, como eu disse, não é apenas o dos julgamentos, muitas vezes o trabalho principal é o trabalho de compreensão do processo, porque o julgamento em si tem que ser feito com base naquilo da prova que é produzida das testemunhas perante o juiz no julgamento, mas também depois da concatenação, da conjunção de toda a prova que existe no processo, não apenas das testemunhas, mas também dos documentos que existem no processo. E para isso neste que eu estava a fazer, que tenho estado a fazer nos últimos dias, este processo tem estes volumes todos. Sendo certo que o tal saneamento da ação, o tal resumo do processo e a tal matéria que fica para ser provada em julgamento, tinha 43 factos e foi sobre isso que se produziu o julgamento. Mas, como vêem, isto foi no volume 2 e o processo tem já, nesta fase do julgamento, tem já 4 volumes. E aqui mais 2 de uma habilitação de herdeiros, que, entretanto, como este processo é relativamente antigo, de 2003, 2013, e as pessoas tinham alguma idade, foram morrendo aos poucos e houve duas habilitações de herdeiros. Mas depois do julgamento é preciso estar a verificar toda a prova que está produzida no processo, e esta é a parte que demora mais tempo para quando o juiz decide sobre aqueles factos que são controvertidos, para o juiz o decidir em consciência e decidir bem. Mas para isso é preciso pensar, é preciso ponderar, é preciso ver se as cartas, se os contratos, se os documentos bancários, se as faturas, tudo aquilo que possa estar aqui as certidões, como as que aqui estou agora a ver, relativamente a tudo isto e à conjugação de tudo isto, aquilo que as pessoas disseram, o que é que resulta provado. E depois é preciso escrever isto, porque não é apenas fazer o julgamento e dizer quem tem razão, é que para dizer quem tem razão é preciso explicar porque é que se tem razão. Ou seja, para se dizer que uma determinada coisa está provada, é preciso, primeiro, verificar de tudo o que está no processo e dizer porquê, o que é que foi levado em conta para se chegar àquela conclusão. Ora, isto é um processo que demora tempo. Critica-se muitas vezes os tribunais portugueses por demorarem muito tempo, mas esta parte da fundamentação é uma mais-valia que têm os tribunais portugueses, porque numa grande parte dos sistemas jurídicos que estão aqui à volta de nós não há tanta fundamentação. Mas é uma questão de custos, é uma questão de custo-benefício que tem que ser ponderado, nomeadamente pelo legislador, que há muitos anos uma grande parte ou a maior parte das decisões tinha uma fundamentação muito fraca, nomeadamente em termos de facto, ou seja, de explicar não apenas do direito, que é outra parte, mas porque é que os factos são mais ou menos fundamentados. Hoje em dia há uma grande exigência de fundamentação de factos, explicar porque é que se atentou mais no que disse a testemunha A do que na testemunha B, explicar porque é que aquele documento passa por cima do que disse uma testemunha. Tudo isso é preciso explicar e dizer, porque o que se pretende evitar é que haja arbítrio nas decisões. E isso é o mais relevante em termos do trabalho do juiz, explicar porque é que decidiu de determinada maneira. Como se diz nas faculdades de Direito, é aquela fase em que o juiz tem que passar de convencido perante a que assistiu no julgamento, passar de convencido a convincente perante os cidadãos perante os quais está a administrar a justiça. E esse é um trabalho na qual se perde a maior parte do tempo do juiz, depois de fazer o julgamento, a ponderação da prova que foi produzida perante ele no julgamento. Isto numa parte. Depois há a parte do direito, porque no nosso processo civil está dividido em duas partes, que é a primeira produção de prova sobre os factos
e depois dessa decisão sobre os factos, abre-se outra fase, que é a decisão de direito sobre aqueles factos. Primeiro, decidem-se quais são os factos sobre os quais vai incidir a decisão, e depois de decidido isso, abre-se a fase para a sentença, na qual se decide, perante aqueles factos, quem é que tem razão em termos de direito. No processo de crime, a situação é mais simplificada porque se junta tudo na mesma decisão, ou seja, a sentença-crime decide ao mesmo tempo os factos e o direito. É uma questão de opção legislativa, mas a nossa tradição vai neste sentido. Isto agora parece tudo muito moderno, porque o processo está aqui fisicamente, mas basta-me carregar, depois de fazer digitar o despacho no computador, basta-me carregar aqui num botãozinho que diz devolver à secção, e nem preciso estar a escrever nem a assinar manualmente, porque assino eletronicamente o despacho, bastando o cartão e pôr o código. E pronto, está o processo despachado eletronicamente, está a assinatura feita, e este processo já está virtualmente na secção, onde, se eu tivesse alguma dúvida, iria lá agora, e vou até para as pessoas terem a noção de como funciona o tribunal fisicamente. Bom dia! Estivemos no gabinete, agora estamos na secção de processos. Fisicamente é assim que estão divididos os tribunais. Isto é a zona onde todos os processos que existem nesta secção em concreto estão, e é onde os seus funcionários diariamente cumprem os despachos, recebem os requerimentos, tudo aquilo que as petições, tudo aquilo que as partes requerem ao tribunal. São eles que tratam de todas as notificações e que fazem com que os processos vão lá para dentro, para o gabinete, para o juiz, para poder haver decisões. São também os seus funcionários que depois fazem os julgamentos na sala e permitem que as audiências possam decorrer. Este é o processo que acabaram há pouco de ver despachar, que eu entrego ao senhor escrivão, que é quem coordena o trabalho dos funcionários. Nesta secção existe um escrivão, dois escrivães adjuntos e uma escrivã auxiliar, que é quem faz as diligências com o juiz. É a estrutura mínima que tem que ter uma secção, que é o tratamento dos processos e o cumprimento dos despachos e as diligências. Sem os funcionários não pode haver julgamentos. E agora vamos ver a sala de audiências e o que se faz na sala. Só queria que vissem também, em termos para terem a dimensão do serviço que aqui é feito, que tudo aquilo que aqui está são processos que têm pessoas lá dentro. Tudo isto parece muito papel, mas lá dentro estão os problemas das pessoas. Isto tem tudo muito volume, tem tudo muito papel, mas há muito a noção de quem está a trabalhar com isto, que estão ali os problemas que as pessoas querem ver resolvidos, e muitas vezes só não se consegue porque não há efetivamente capacidade física para poder tratar de tudo isto ao mesmo tempo. E depois há as regras, há os prazos, há a necessidade de toda a gente se poder pronunciar sobre os assuntos. E isso é um custo que todos temos também que assumir. Vamos agora ver a parte da sala de audiências. De volta então ao meu gabinete, vamos vestir a beca e fazer o que normalmente se faz quando se acede à sala de audiências. A beca exprime a função que é realizada pelos juízes e é também símbolo de justiça. O seu corte e estilo é semelhante às usadas pelos magistrados do Ministério Público e às togas dos advogados. É o formalismo da justiça que exige esta indumentária a todos os juízes, respeitando-se neste traje profissional não a pessoa, mas a função de julgar. A ideia de que a justiça é igual para todos
explica a utilização de um mesmo traje para todos os juízes, sem distinção entre a primeira instância e os tribunais superiores. Este é um tribunal antigo, mas que tem todas as condições de segurança e de arquitetura que são adequadas àquilo que é um tribunal, que é um espaço de conflito. Portanto, as acessibilidades à sala de audiência neste tribunal, felizmente, estão bem definidas. Há acessos para cada uma das pessoas que têm intervenção no processo, quer para as testemunhas, quer para os juízes. Que é o acesso para onde vamos ter à sala é por aqui, é exclusivo para os juízes. E pronto, eis-nos na sala de audiências, numa sala de audiências que é o espaço de alguma forma sagrado, onde as pessoas devem dizer a verdade, onde as pessoas estão convidadas e juram dizer a verdade e tentam de alguma forma contribuir para que quem está deste lado possa decidir de acordo com aquilo que terá sido a verdade relativamente ao que é perguntado no processo e relativamente ao conflito que está no processo. Isto é a sala que tem esta mesa onde se situam os juízes. Hoje em dia, normalmente no cível é apenas um juiz. Há alguns anos eram coletivos, eram 3 juízes que decidiam as causas de maior dimensão. Perdeu-se um pouco, por uma opção legislativa, esse hábito, o que, por um lado, é mau porque torna a justiça menos discutida, há menos discussão relativamente à prova produzida, é só uma cabeça a fazer a apreciação da prova. Por outro, também torna os processos cíveis mais rápidos, porque não tem que se estar a conjugar 3 pessoas para se fazer os julgamentos. No crime isso não acontece, nas causas de maior dimensão continuam a ser, e bem, 3 juízes a decidir. Ali ao lado, a mesa separada do Ministério Público, a outra magistratura, mas que não é magistratura judicial, e dos 2 lados da teia, e a teia é o lado de cá da sala, a sala está dividida em 2 partes, a parte do público e a parte onde se situam os profissionais da justiça e as testemunhas. Os advogados das partes situam-se um de cada lado normalmente, às vezes ficam lado a lado porque há muitas partes. E aqui fica, à minha frente, fica o senhor ou a senhora funcionária judicial e na cadeira que está ali no meio ficam as pessoas que estão a depor, que podem ser testemunhas, podem ser as próprias partes, quando isso é requerido, podem ser peritos. Ali ao lado há naquele ecrã, é o ecrã onde são feitas as videoconferências, porque hoje em dia também é possível que, quando as testemunhas moram numa área longe da comarca onde está a ser feito o julgamento, possam depor por videoconferência e, portanto, aparece um ecrãzinho pequenino, que é aquele em que nós estamos, e em fundo aparece a testemunha que está a prestar depoimento. Do outro lado, aparece exatamente ao contrário, aparece num ecrãzinho pequenino a própria pessoa e, em fundo, a imagem aqui do tribunal. Isso, de alguma forma, facilita a vida às pessoas que evitam o trabalho da deslocação. E pronto, este é o espaço onde se desenrola o conflito que está subjacente a todos os processos que acabámos de ver. Parece tudo muito limpo, muito simples, mas dentro destes processos há muitas vezes conflitos de enorme dimensão, seja ela pessoal, seja ela dramas do pior que se pode imaginar, que estão dentro destes papéis, e que é aqui no tribunal, é aqui que a sociedade se organiza
ou é nestes termos que a sociedade se organiza para dirimir esses conflitos e para tentar pacificá-los. O Tribunal é para isso que funciona, para pacificar, para resolver os conflitos, e é isso que se tenta fazer nesta sala, com a colaboração dos advogados e com a colaboração dos cidadãos que são aqui chamados para prestar os seus depoimentos. Não podemos ser ingênuos relativamente à colaboração das partes, porque, como é evidente, cada uma está muito mais que em abstrato a querer contribuir para a verdade, está a querer contribuir para que o seu lado ganhe, para que a sua posição vença no processo. Isto tem que ser feito com regras e não se poder exagerar, sob pena, e é para isso que há institutos como a litigância de má-fé, para punir essas situações. Mas o juiz está aqui para tentar equilibrar as coisas e para tentar, perante as situações que lhe são apresentadas, encontrar aquilo que lhe parece ser a verdade e aquilo que lhe parece ser a melhor forma de resolver o conflito. Depois do julgamento e depois de se ter discutido perante o Tribunal a causa, segue-se o tal estudo que o juiz vai fazer da prova que foi produzida para responder àqueles factos que estavam fixados no tal despacho anterior, a tal matéria que era controvertida no processo. O juiz vai dizer aquilo que se provou e vai fundamentar essa decisão, vai ter que explicar porque é que se chegou àquelas conclusões e com base em quê. Esse despacho é depois publicado aqui em audiência. Normalmente estão presentes apenas já os senhores advogados, a quem é entregue esse despacho, e depois abre-se um prazo de 30 dias, para 15 mais 15, para as partes apresentarem as suas alegações de direito. É aí que entra a parte do direito que vai ser posteriormente aplicado pelo juiz na sentença. No processo de crime, a situação é relativamente diferente, porque é a própria sentença com os factos provados que é lida em audiência. Ou seja, o juiz vem à sala, diz os factos provados e dita desde logo a sentença com o direito aplicado àqueles factos. No processo civil, a sentença é publicada posteriormente, são as partes notificadas da sentença, e a partir dessa sentença entra-se outra vez num regime comum aos dois sistemas, o civil e o crime, que é as partes têm direito a recorrer e recorrem para os tribunais superiores, primeiro para a relação e depois, se o processo tiver valor para isso, para o Supremo Tribunal de Justiça, e se alguém se tiver lembrado de levantar a inconstitucionalidade de alguma das normas que tenha sido aplicada no processo, também recurso para o Tribunal Constitucional. E depois, ao fim de alguns anos, normalmente, chega-se a uma decisão final e ao trânsito em julgado da decisão. Mas que não fique, em qualquer dos casos, a noção que a maioria dos processos demora muito tempo. A maioria dos processos não demora muito tempo. O que demora são aqueles processos que têm mais conflitualidade íncita, que têm mais partes, e nos que as partes usam todos os mecanismos que este diploma, que é o Código de Processo Civil, tem, e que, se os têm, as partes podem usar, e, podendo usá-los, temos apenas que os aplicar. Quem faz as leis é o legislador, tudo o que aqui está são opções legislativas e, portanto, essas opções têm que ser levadas à prática por quem está nos tribunais, sejam eles os advogados, sejam eles os juízes, sejam eles os magistrados do Ministério Público. A justiça é pública. Ao contrário do que frequentemente se ouve, a justiça não é secreta. Por isso, todas as salas de audiência têm os seus bancos, onde qualquer pessoa que esteja interessada poderá assistir ao decurso de uma audiência. Em algumas cidades, mesmo em Lisboa, no antigo edifício do Tribunal da Boa Hora, era comum nós encontrarmos um conjunto de pessoas que tinham como hobby, passavam o seu dia a assistir às audiências nos tribunais. E o princípio da publicidade da justiça significa, em primeiro lugar, isto mesmo, que haverá um lugar a partir do qual qualquer pessoa pode assistir à produção da prova, assistir à audiência. E o princípio da publicidade significa ainda mais. Significa que
no final, as decisões, as sentenças judiciais e os acórdãos serão públicos. Serão lidos em público, precisamente numa sala de audiências como esta, e serão divulgados através dos instrumentos que hoje em dia estão ao dispor da comunidade jurídica. Nomeadamente, serão publicados na internet. As imagens de processos já decididos com que iniciamos o programa não dão conta do drama pelo qual passam milhares de pessoas. Em 2009, estavam pendentes de decisão nos tribunais portugueses cerca de 1.400.000 processos cíveis. Mais de 1 milhão destes processos eram ações executivas, isto é, relativos a cobranças de dívidas. O desafio que se coloca a Portugal é o de alterar radicalmente esta situação, pois ela bloqueia a economia e enfraquece a sociedade. O bom funcionamento do sistema judicial é indispensável para melhorar a qualidade do Estado de Direito, assegurar o acesso à justiça e ao direito e contribuir para o reforço da cidadania democrática.